Da oração, as crianças podem sair também para a sua reunião, seu culto. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Deus, pela vida de cada um que está aqui, especialmente da equipe da Rádio Transmundial. Abençoe esses irmãos e que, Deus, eles continuem, ó Deus, dirigindo o culto, ministrando, e que a unção do Senhor esteja com eles também. Deus, dá a tua bênção, abençoe as crianças que serão ministradas, que a unção do Senhor esteja com elas, haja transformação, haja, Deus, conversão, a bênção do Senhor sobre a vida delas também. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. O grande ministério da Rádio Transmundial é alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, ou seja, a irradiação de programas evangelísticos, e nós temos muitos testemunhos de pessoas que chegaram a Cristo ouvindo a Rádio Transmundial. E a segunda tarefa que nós temos é justamente a edificação do corpo de Cristo. O Comex é formado por diretores de áreas, né, que estão, assim, são um elo entre a equipe e a diretoria. Eles estão presentes na casa, no dia a dia da casa, ajudando a tomar as decisões e relatando essas decisões para a diretoria. A primeira vez que eu fui chamado para atuar aqui na Rádio Transmundial foi com ênfase na área financeira e administrativa. E isso eu continuo desenvolvendo até hoje, com aqueles conhecimentos que pude adquirir ao longo da minha vida profissional e também escolar. A área de comunicação da Rádio Transmundial, na realidade, é uma área de produção de conteúdo. Nós chamamos de comunicação porque é o que envolve mais o trabalho da Rádio Transmundial, mas é a produção do conteúdo de comunicação da rádio. O objetivo do meu papel hoje dentro da rádio é levar a comunicação que nós criamos, né, junto com o departamento de comunicações, para fora. Então, o meu papel é pegar o nosso conteúdo, falar o que a rádio tem feito e transmitir essa mensagem para todo o Brasil. A Rádio Transmundial tem um diferencial com relação a outras emissoras de rádio. Esse diferencial basicamente está em nós termos uma programação essencialmente bíblica, e essa programação é uma programação interdenominacional, ou seja, é uma programação que é feita levando a palavra de Deus de forma pura e simples às diversas denominações, sem ênfases doutrinárias. O que me motiva a estar aqui é saber que Deus está fazendo uma obra, espalhando o evangelho dele através de nós. E então essa é uma missão realmente cristã, que a gente percebe Deus fazendo a sua obra através de nós. Portanto, participar da obra de Deus, para mim é um privilégio, é uma motivação tremenda. Quero cumprimentar a todos os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria para mim, particularmente, muito grande estar aqui, porque eu, com 1 ano e meio mais ou menos, vim para cá junto com os meus pais. Meu pai, pastor Sebastião Neto. Alguns irmãos que conhecem o pastor Sebastião Neto percebem que eu sou filho dele, né? Não é muito difícil assim, né? Conseguir identificar. Eu brinco que eu sou a versão revista atualizada do pastor Neto, certo? Atualizado porque ele falou para mim: olha, você é parecido comigo, mas não pareça o seu corpo com o meu. Então eu tenho me esforçado para isso bastante, né? Principalmente nessa região aqui, né? Então, graças a Deus, mas eu louvo a Deus por ser parecido com ele. Se eu parecer na sabedoria 50%, eu já estou muito feliz. Então, eu sou missionário da Rádio Transmundial e nós estamos muito felizes de estar aqui com os irmãos, porque nós temos essa programação que chamamos de ARTM na sua igreja. Nós viemos a uma igreja, principalmente comunidades de discípulos de Jesus que são parceiras nossas, e esta é uma delas. E nós vamos aqui apresentar mais a respeito daquilo que nós fazemos. E o nosso principal negócio é levar a palavra de Deus através dos meios de comunicação de massa, principalmente o meio de comunicação mais popular do mundo, que é o rádio. E nós queremos apresentar mais um pouco deste meio de comunicação para vocês. Então, se alguém por um acaso perguntar para você: escuta, a sua igreja tem uma rádio? Você pode dizer: a minha igreja tem uma rádio.
Minha igreja, a rádio da minha igreja é a Rádio Transmundial, porque a Igreja Batista Boas Novas de Jundiaí é parceira da Rádio Transmundial, e essa rádio, esse ministério também é de vocês. Vocês fazem parte deste ministério e queremos que vocês aumentem a sua participação em oração. Principalmente nós precisamos muito da oração dos irmãos, e nós queremos trazer aqui informações principalmente para que os irmãos orem por nós. Eu quero dizer também que este culto está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Transmundial, principalmente pela internet. Você vai conhecer daqui a pouco como ouvir melhor a Rádio Transmundial pela internet, pela nova maneira de se ouvir rádio, que é pelo celular. Você vai conhecer, e eu também quero dizer que você está ouvindo, acompanhando aqui esse culto que está sendo transmitido ao vivo por AM 1540, uma emissora de Osasco, mas que consegue chegar um pouquinho aqui em Jundiaí, e outras emissoras também que já estão espalhadas pelo Brasil, que já estão transmitindo a nossa programação. Então esse culto está alcançando o Brasil e o mundo pelas ondas do rádio. Eu quero pedir que o Valdir Pide, o nosso diretor executivo, dê uma palavra breve. Ele vai também apresentar para vocês outra maneira que nós temos encontrado de abençoar as igrejas onde nós estamos, e nós queremos abençoar a sua vida também, e o Valdir vai dizer como. Posso usar esse aqui? Posso. Irmãos, é um prazer muito grande estar aqui numa cidade tão próxima a São Paulo, Jundiaí. Nós temos uma ligação muito grande através do irmão Samuel, que é dessa igreja, e nos alegramos realmente muito. O André falou que, como rádio, a instituição Rádio Transmundial, nós temos outros ministérios, e um deles é a literatura. Ali a gente trouxe uma porção de livros e literatura que nós oferecemos para as igrejas aí pelo Brasil afora, literatura de alto nível. Vocês vão ver a mensagem do pastor Itamir daqui a pouco, e nós temos muita coisa ali do pastor Itamir, como por exemplo esse trabalho aqui, que é um programa chamado Através da Bíblia. É um comentário bíblico de Gênesis a Apocalipse, praticamente versículo a versículo, pelo pastor Itamir. Nós temos alguns desses materiais ali. A mesma coisa, nós temos o mesmo comentário em 26 CDs, que também está disponível ali, ambos pelo mesmo preço. André, é uma surpresa. Sim. Eu não sei, em algum momento nós vamos sortear entre todos que estão aqui um desses comentários bíblicos, e você vai ter que descobrir a forma de sortear isso aqui. Já estou pensando. E também mais 2 CDs. Nós temos vários parceiros da Rádio Transmundial, e esses CDs que nós queremos sortear também hoje à noite é da irmã Flávia Lopes, que é uma parceira, cantora maravilhosa, que faz alguns trabalhos. Nós temos 2 CDs dela na rádio. Também, André, nós vamos sortear 2 CDs. Vou pensar mais alguma coisa. Tá bom. Agora eu gostaria de falar para vocês, lançamento, um trabalho de discipulado. São 5 fascículos, 5 números de discipulado para pequenos grupos recém-convertidos, professores de escola dominical e etc. Creia no Salvador Jesus Cristo, siga o Mestre, viva no corpo de Cristo, anuncie a verdade. Vejam os temas, nós temos alguns ali, não deixem de dar uma olhadinha ali. Já aviso antecipadamente, caso acabe algum produto que nós temos ali, tudo está disponível na nossa loja virtual, loja.transmundial.com.br. Não errei, André? Não. Então tá bom. Irmãos, muito obrigado, e que Deus possa abençoar. E essa literatura não é o que nos sustenta, não é o que sustenta a Rádio Transmundial. Essa literatura que nós disponibilizamos é realmente para abençoar as pessoas, as igrejas. Obrigado, André. Capaz até dos irmãos estranharem de repente algum preço ali, mas é o preço que a gente pratica mesmo, que o objetivo é esse, poder abençoar pessoas.
Então, vou deixar aqui. Mas a gente vai sortear, pastor Clésio, não é pro irmão não, viu? A igreja vai ficar esperta. O pastor vai entregar. Pronto. Irmãos, então como eu disse, a Rádio Transmundial está ao vivo agora por AM 1540. Esse culto também está disponível no nosso site transmundial.org.br, sendo transmitido ao vivo pela nossa rádio. E eu quero que você preste muita atenção agora neste próximo vídeo que você vai assistir, porque você vai aprender como é que você pode abençoar pessoas e abençoar a sua vida com aquilo que nós produzimos de mais importante, que são programas de rádio. Fique bem aqui. Você sabe como ouvir a Rádio Transmundial através do seu celular smartphone? Para smartphones Apple e Android, há um aplicativo exclusivo da Rádio Transmundial. Se você possui um app, procure no seu smartphone o ícone da App Store. Digite Rádio Transmundial. Ao encontrar o aplicativo, basta tocar no botão Obter e depois em Instalar. E para você que tem um Android, toque no aplicativo Google Play no seu smartphone. Busque o aplicativo Rádio Transmundial. Selecione o aplicativo, toque nele e clique em Instalar. Você também pode baixar aplicativos que sintonizam rádios pela internet, como o TuneIn ou Rádiosnet. Procure a Rádio Transmundial e em seguida adicione aos favoritos. Depois disso, é só abrir o aplicativo e apertar o play para ouvir toda a programação da Rádio Transmundial. Você está na Transmundial. Aqui você encontra Por que a gente pede para você baixar o aplicativo da Rádio Transmundial? Porque o que nós produzimos de mais importante são programas de rádio. E nós temos utilizado de maneira muito intensa as redes sociais para difundir a nossa programação, os programas de rádio. Então, você pode nos encontrar no Facebook, Rádio Transmundial Oficial, no YouTube nós temos vídeos exclusivos lá, inclusive de estudos bíblicos, no Twitter, no Instagram e através a nossa presença nessas redes sociais, é claro, para divulgar o nosso ministério, mas ela também tem um outro objetivo. Você sabe que hoje no mundo aí, eu sei que eu devo estar até desatualizado, mais de 2 bilhões de pessoas usam redes sociais, estão cadastradas aí no Facebook. Então a nossa intenção no uso das redes sociais é que você transforme o mundo com um clique, que você utilize essas redes sociais para transformar o mundo. E como é que você faz isso? Você vai entrar no Facebook, você segue a Rádio Transmundial e você vai perceber que vai começar a aparecer na sua tela algumas mensagens ali, algumas frases e pequenos textos, principalmente direcionando para você ouvir no áudio algumas mensagens curtas de 3 minutinhos. Então o que você faz? Você vai ali no compartilhar e você compartilha para a sua rede de amigos. A gente tem recebido tantos testemunhos, meus irmãos, de pessoas que têm sido abençoadas com esses áudios, principalmente do presente diário. E eu vou contar um aqui para os irmãos. Olha como a coisa é multiplicadora, impressionante. A Rádio Transmundial nunca mandou, um dos principais ministérios nossos é o presente diário, os irmãos devem conhecer. E o presente diário ele está em áudio, começou como um programa de rádio e a gente tem transformado ele como um produto de áudio para as pessoas ouvirem. E aí uma pessoa começou a compartilhar esse áudio pelo WhatsApp. E um missionário do interior de São Paulo, ele começou a compartilhar para o grupo dele, e aumentou o grupo dele e estava compartilhando para 200 pessoas. Então começou a compartilhar. Um outro missionário que recebia essas mensagens lá no Sergipe, começou a pegar essas mensagens e também compartilhar. E esse missionário lá no Sergipe, ele começou a fazer uns testezinhos. Então ele compartilhava às 6 horas da manhã, ele deu uma atrasada, compartilhou às 7 horas da manhã. Antes dele compartilhar às 7 horas da manhã, uma babalorixá, os irmãos sabem que uma babalorixá é uma sacerdote aí de candomblé, ela entrou em contato com o pastor e falou: pastor, cadê o meu devocional? Cadê o meu presente diário?
eu não posso começar meu dia sem o presente diário, pastor. E o pastor entendeu que aquela mensagem da Rádio Transmundial de 3 minutos em áudio estava alcançando pessoas das mais diversas confissões religiosas, que talvez ele nunca alcançaria se ele fosse tentar falar de Jesus para ela. Mas ela estava recebendo a mensagem do presente diário e estava querendo receber mais, porque a gente sabe que a palavra de Deus nunca volta vazia. E isso alegrou muito o nosso coração. Eu estava sentado e eu sabia que era esse pastor, mas ele não sabia que eu trabalhava na rádio. Eu não estava com essa camiseta bonita aqui. E aí eu comecei a falar do presente diário, tal, irmão, usa o presente diário. Ele falou, o presente diário é uma bênção, tal, me contou outras histórias também. E aí eu falei, irmão, eu trabalho na Rádio Transmundial, sou missionário da Rádio Transmundial. Ele virou para mim, colocou a mão no meu ombro. Eu disse ainda para ele, é a minha área que produz, ajuda na finalização do livro e produz também o áudio. Ele colocou a mão no meu ombro e falou, irmão, você é o meu pastor auxiliar. Eu falei, amém. Ele falou, só não tenho salário para você. Eu falei, amém. Você é o pastor auxiliar, porque eu moro, na verdade, na capital do Sergipe, Aracaju. E a cidade onde eu pastorei, ela é a 100 km de Aracaju. Então a maneira como eu tenho pastoreado as pessoas é usando o presente diário. Por isso, irmãos, a gente quer que você compartilhe os materiais da Rádio Transmundial, porque a gente tem feito a programação da Rádio Transmundial baseada na palavra de Deus. A gente acredita na palavra de Deus. Nós somos uma missão interdenominacional. Nós não pregamos uma igreja específica. Nós temos uma linha evangélica, mais batista, presbiteriano, metodista, muitos ouvintes da Assembleia de Deus. Nós somos assim mais, digamos assim, conservadores tradicionais, mas a gente alcança a gente de todas as denominações. Olha, já ligou até Mormon dizendo que a rádio era uma bênção. Então, a gente católicos, temos muitos ouvintes católicos. Então, nossa intenção é, com a palavra de Deus, essa extraordinária palavra, uma espada afiada de 2 gumes que penetra os corações, separa juntas e medulas, alma e espírito. Com esta palavra nós cremos, se anunciamos esta palavra, ela transforma vidas. Por isso nós convidamos os irmãos a nos ajudarem a transformar vidas que estão do seu lado e que talvez você nunca teria a oportunidade de falar de Jesus, mas com aquilo que a Rádio Transmundial produz, ela vai alcançar pessoas. Nós temos todo um trabalho feito para alcançar pessoas, toda uma técnica que a gente utiliza para alcançar pessoas independente da sua confissão religiosa. Por isso convidamos você a fazer isso. Nós queremos que a Rádio Transmundial seja uma ferramenta para o seu ministério, porque você não pode ficar 24 horas por dia com a pessoa que você discipula. Você não pode ficar 24 horas por dia com a pessoa que você evangeliza. A Rádio Transmundial fica 24 horas por dia de programação, principalmente de estudo bíblico, principalmente de músicas de qualidade, e também uma programação diversificada que tem jornalismo, que informa, que entretém. A gente quer que seja uma ferramenta para o ministério dos irmãos também. E além da Rádio Transmundial, além da emissora, dos programas de rádio, nós temos diversos outros ministérios. Nós temos cursos bíblicos por correspondência. Eles foram feitos originalmente para ouvintes, porque o nosso trabalho, o trabalho da rádio hoje tem sido muito fortalecido pela internet. Nós tivemos no ano passado 1.200.000 acessos ao nosso áudio via internet. E esse ano, nós estamos em agosto e nós já ultrapassamos esse 1.200.000. A gente espera chegar a mais de 2 milhões de acessos via internet. Muita gente, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, pela misericórdia dele, sendo abençoado. Sim. E, para os irmãos terem uma ideia aqui, a gente quer mandar um abraço para o Israel Veloso, que está nos ouvindo em Ipupiara, na Bahia, para Isaac e família, que está nos ouvindo em Paraupebas, no Pará, e para Eliene Hiroshima, que está nos ouvindo em Hiroshima, no Japão. Esses são os nossos ouvintes, irmãos, que nos acompanham. Então, os cursos bíblicos foram feitos para esses ouvintes, e a gente alcançava no passado, principalmente por ondas curtas, pessoas que estavam em regiões onde não havia igrejas. E há muitas igrejas formadas por ouvintes da Rádio Transmundial, no interior do Pará, no interior do Maranhão, no interior do Piauí, no interior do Amazonas. E esse pessoal precisava de cursos bíblicos.
E aí nós enviávamos por correspondência. Até que nós tivemos a nossa afiliada aqui no estado de São Paulo, a M1540 em Osasco. E esta afiliada, ela alcança o cadeião de Pinheiros. Preste bem atenção. Os presos do cadeião de Pinheiros se tornaram ouvintes da rádio. Os presos que se converteram se tornaram alunos do curso. E graças a Deus, a gente sabe que muita coisa ruim se espalha muito rapidamente pelos presídios. Mas graças a Deus os cursos bíblicos se espalharam muito rapidamente pelos presídios. Amém. Nós temos hoje 2.500 alunos por mês. 2.500 cartas. A gente calcula aí, a gente nem sabe como calcular direito, é muita gente. Mas, se eu não me engano, são 2.500 cartas recebidas por mês, mais ou menos, em torno aí de 1.000 alunos por mês. 99% são presidiários, irmãos. Glória a Deus. A gente, sabe, é uma coisa que nos surpreendeu. E aí a gente mantém esse ministério. Tem 3 pessoas trabalhando nesse ministério, corrigindo cartas, recebendo testemunhos. O pastor Itamir Neves, que daqui a pouco vai falar, aconselha também. Temos 4 programas em línguas indígenas: Baniwa, Makuxi, Ticuna e Wayambi. E queremos alcançar mais línguas indígenas com programas na língua do coração deles. Temos o ministério itinerante, como esse que nós estamos fazendo, de levar a palavra para as igrejas, principalmente igrejas parceiras. Projeto Antenas, que leva a programação de rádio para diversas emissoras. Temos mais de 70 emissoras com programas da Rádio Transmundial, 20 delas em rede, transmitindo ao vivo a mesma programação que transmitimos. O Presente Diário, que os irmãos já conhecem, já falei aqui. O Mulheres de Esperança, levando com paixão, esperança, amor e cura, através de oração, calendários de oração, através de programas de rádio, através de conscientização. E é uma bênção. Esse ministério é um ministério que, 2 ministérios, esse, Mulheres de Esperança, e o ministério que nós temos de homens chamados à vitória. Nós inclusive vamos receber o Lonnie Berger, que é fundador de um ministério que tem abençoado 20.000 homens nos Estados Unidos, chama Cada Homem um Guerreiro. São 3 livros de discipulado para homens, e nós vamos começar a formação de grupos de homens no Brasil. Já temos um programa para homens, e no dias 13 e 14 de outubro teremos um treinamento. Se os irmãos quiserem, falem conosco depois. E um ministério desenvolvido em parceria com a Rádio Trans, com a MPC Brasil, a Mocidade para Cristo do Brasil, que é capelania escolar. Os irmãos sabem qual é um dos principais campos missionários do Brasil hoje? São as escolas. E quem é profissional da educação aqui? Quem é profissional da educação aqui? Eu estou falando alguma inverdade? As escolas estão clamando por Jesus. Então, voltei mês passado de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Uma cidade de aproximadamente 80.000 habitantes. Rica, agronegócio lá perto. E adolescentes se mutilando, se cortando, perdendo suas vidas, tirando as suas vidas. Problema de álcool e drogas seríssimo naquela cidade. Mas tem professor de escola pública que chega na escola e, antes de aceitar ser transferido para a escola, pergunta: aqui tem capelania escolar? Se tem capelania escolar, eu entro. Se não, eu não vou entrar. Porque a capelania escolar, o cuidado, o aconselhamento de pessoas com o uso das ferramentas cristãs, com o uso da Bíblia, não é evangelismo, é aconselhamento, principalmente ouvir, mas também falar, tem salvado vidas dentro das escolas, ou melhor, tem salvo vidas dentro das escolas. É um ministério que nós temos feito. Se você quer adotar uma escola, também é um ministério interessantíssimo, eu diria essencial, para a igreja hoje fazer missões. Então, esses são alguns ministérios. Infelizmente não dá para falar em profundidade de todos, mas você pode conhecer mais no nosso site transmundial.org.br. E nós pedimos para que você, se você quiser postar alguma frase, alguma coisa aqui, principalmente que o professor também vai falar, a gente pede que nas redes sociais você coloque a hashtag lá, Jogo da Velha ARTM na sua igreja. Depois a gente faz uma contabilidade e ver o alcance que isso deu. Eu gostaria agora de fazer o sorteio. Antes, enquanto o pastor Itamir Neves vem aqui à frente, a gente vai fazer o sorteio, irmãos. E vamos lá. Eu vou começar. Itamir, escolhe qual dos prêmios a gente vai sortear agora. Primeiro é o da Flávia.
Primeiro o CD da Flávia. Então, vou fazer uma pergunta, deixa eu ver, uma pergunta fácil para os irmãos. Qual é, eu tenho que levar, eu vou tentar ter olho de gato aqui, irmãos. Pastor Clésio, vem, sobe ali. Eu não tenho olho de gato. Não, me ajuda aqui, pastor. Olha aqui, me ajuda, vamos lá. Quem levantar a mão primeiro, né, souber a resposta. Qual é o site da Rádio Transmundial? Fala, meu irmão. Não tenha vergonha. Ponto. Entrega ou não entrega, pastor? Entrega. Então, parabéns. A irmã ganhou. Eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil, né? Que é outro CD da Flávia Lopes. Mas vamos lá. Qual é o nome do pregador desta noite? Levanta a mão, quem sabe. O formão lá atrás. Pode falar, irmão. Pronto. Salve de palmas para esse irmão. Vem buscar o seu CD aqui. Atenção! Nós vamos sortear aqui 26, ou através da Bíblia, já apresentando o pastor Itamir. Pastor Itamir é bênção demais. Professor da Faculdade Teológica Batista do ABC, Teológica Batista de São Paulo. 40? Não, 25. 25 anos. Não, 40 anos de ministério pastoral. Então, tem abençoado muitas vidas. Ele começou na Rádio Transmundial com um programa chamado Escola Bíblica Boas Novas. Ó, nome da igreja. Olha que bênção. Profético, hein? E aí, em 2005, ele foi chamado para fazer a contextualização deste projeto. 1.300 estudos em áudio, de Gênesis ao Apocalipse, passando pela Bíblia, aí, aproximadamente parágrafo por parágrafo da Bíblia. 1.300 estudos, são 25 minutos. Você ouvindo de segunda a sexta, dá 5 anos. É um seminário teológico, certo, irmãos? É uma bênção. Tem abençoado muita gente. Então, eu acho que agora pouca gente vai querer, né? Estojo bonito ainda. Você tem uma pergunta para fazer para o pessoal? Eu sei. Eu vou ter que fazer a pergunta. Qual é o nome? Eu falei aqui. O nome do... Não tem que falar. Foi um mais de fiel. 26 CDs, né? O nome do cadeião que começou a receber. Quem foi? Foi o irmão aqui. Cadeião de Pinheiro, uma salva de palmas. Vou tirar alguns aqui para mim. Fábio Zamana. Boa noite, Fábio Zamana, nosso locutor da Rádio Transmundial. Boa noite, André. Boa noite a todos os ouvintes também acompanhando a nossa programação da Rádio Transmundial RTM na sua igreja. É um prazer, André, estar aqui na Igreja Batista Boas Novas, primeira vez. Estamos também, como o André disse, ao vivo, através de AM 1540 em São Paulo. Também estamos através da internet, através do nosso aplicativo. E é sempre muito bom estar conhecendo mais uma igreja. No estúdio nós temos o Cláudio Ronque, que é o locutor aí da madrugada de segunda a sábado. Você ouve Um Amigo na Madrugada aí com o Cláudio Ronque. Então um abraço para todo mundo acompanhando aí a nossa programação, para vocês todos aqui na igreja também. É isso aí, esse é o Fábio Zamana, nosso locutor. Eu quero pedir para todo mundo que é da equipe da rádio, que levante a mão ou fique de pé. Tem o pessoal lá, o Valdir, o Rogério, a esposa do Valdir, Dona Erika, o Samuel Matos, que os irmãos já conhecem, o próprio Fábio, a Beth, que é a esposa do pastor Tamir, o próprio pastor Tamir, eu, a Meire, que está aqui no canto, que você conheceu quando você entrou. Não estou esquecendo de alguém? Então, eu quero agradecer a igreja mais uma vez. Essa igreja aqui, os mais antigos sabem, eu me sinto em casa aqui, é uma delícia sempre voltar aqui. E eu muito obrigado pela calorosa recepção. E o pastor Tamir, que a gente já apresentou, é o pregador dessa noite. Mensagens que têm abençoado muito a minha vida, eu tenho certeza que vão abençoar também hoje a sua vida aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus amado, nós te agradecemos
pelo trabalho que a Rádio Transmundial tem desenvolvido ao longo desses 47 anos, Pai. E queremos que continue abençoando muito mais, por muitos anos, e abençoando muito mais pessoas. Abençoe agora o professor Itamir, que os nossos corações estejam abertos para receber a palavra que vem do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É um prazer estar com vocês aqui. De fato, nós temos tido experiências muito especiais com a Rádio Transmundial. Eu e o Samuel que é daqui, vocês conhecem bem. Chegamos ontem à noite de Fortaleza, e na verdade chegamos desde a manhã de Nova Russas. Quem conhece, quem já ouviu, é o nome dessa cidade, lá no Ceará. Vocês são de lá então? Morou em Fortaleza e conhece então Nova Russas. Tem outro irmão que levantou a mão aí também. Quem que levantou? Quem conhece Nova Russas? Ou pelo menos já tinha ouvido falar. Você, qual é a ligação com a cidade? Só sabe de... conhece uma pessoa que é de lá. Bom, nós tivemos então durante 3, 4 dias lá no sertão do Ceará. E nós estivemos fazendo uma programação, porque era aniversário da Rádio Ceará, olha que interessante, no Ceará, a Rádio Ceará. E fazendo 13 anos, então, pudemos participar da festividade de lá, e assim nós pudemos também nos alegrar, percebendo exatamente, e se você tiver interesse em nos acompanhar, você vai ver que o nosso ministério tem alcançado muita gente. E eu queria mandar um abraço, porque o pessoal está nos ouvindo ao vivo lá. Queria mandar um abraço ao pessoal lá de Nova Russas, da Rádio Ceará. E também, então, novamente repetindo, temos um irmão que está nos ouvindo lá de Itupiara, na Bahia, e de Paraupebas, no Pará, além da Eliane, que está lá no Japão. O alcance da rádio é um alcance realmente muito especial, e a gente dá graças a Deus por isso, e porque nós podemos, através desse instrumento que o Senhor tem nos dado, desse ministério, proclamar a palavra de Deus. E a palavra de Deus será proclamada hoje a partir do texto que nós queremos colocar aqui na tela. Se você puder, quem vai colocar para nós na tela? Sou eu mesmo que apertando aqui, é isso? Cadê o Edinho? Tá tudo bem, então tá bom. Joia. Atos 11, 19 a 30, e eu estava pensando durante todo o culto, né, durante o louvor, as orações, a oração que nós fizemos pelo pessoal dos Estados Unidos e também a apresentação da rádio, o que teria esse texto para nós? Esse texto tem grandes verdades, queridos irmãos. Eu queria que você realmente abrisse o seu coração para deixar Deus falar no seu coração. Nós formamos uma igreja e os irmãos estão comemorando nesse ano, nesse mês, mais um aniversário da igreja. Graças de Deus, porque um dia lá os fundadores entenderam de Deus começar esse trabalho. E começando esse trabalho vem progredindo. E mais do que nunca, o que a gente precisa olhar para a palavra de Deus, para descobrir quais são os princípios, quais são as características, quais são as dicas que o Senhor nos dá na sua palavra, que nos fazem participar e experimentar essa vida nova que o Senhor tem nos dado. Portanto, então, características de uma igreja viva. Características de uma igreja viva. Cada um de vocês, cada um de nós, participamos dessa igreja. E cada um de vocês, cada um de nós, não é apenas a ideia de, bom, a igreja é a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja é o conjunto de cada um de nós que formamos o quê? O corpo de Cristo. Então, quando nós estivermos lendo o texto, explicando o texto,
vá analisando a sua própria vida para verificar se você de fato é um cristão vivo que faz com que a tua igreja seja uma igreja viva. Amém? Amém. Então vamos ler a palavra de Deus, capítulo 11 de Atos, versículos 19 a 30, é um texto um pouco longo, mas eu peço a sua atenção. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o quê? O Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles, então, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, e tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo de fé. Muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Se você quiser e tiver condições, sublinha aí na tua Bíblia essa última frase. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual de fato sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Que Deus possa abençoar a sua palavra, e nós queremos então usufruir daquilo que o Senhor tem dado para nós nesse texto da palavra de Deus. Eu queria mostrar para você, primeiramente, essa situação que aparece aí na tela, que vai nos dar o contexto dessa colocação que Lucas faz. Você sabe que Lucas é o autor do livro de Atos. Ele escreveu o primeiro volume, o Evangelho. O segundo volume é o livro de Atos. No livro de Atos, ele conta a história da igreja, o começo, os 30 primeiros anos da igreja. E se você lembra do capítulo 1, versículo 8, diz o quê? Jesus falando para os discípulos que eles receberiam o quê? O poder do Espírito Santo ao descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia e Samaria, e depois os confins da terra. Quando você olha para o livro de Atos, você vê exatamente isso. Lucas tem uma maneira muito especial de fazer o relato dessa igreja viva. Ele mostra exatamente isso. Olha só, se você puder anotar aí, capítulo 1 até o capítulo 7 é o Evangelho em Jerusalém. Então, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus falou para eles, o Espírito Santo veio, e lá em Jerusalém, durante então alguns primeiros anos, do capítulo 1 até o 7, o Evangelho foi pregado em Jerusalém. Do capítulo 8 até o capítulo 12, incluindo o nosso texto, é o Evangelho aonde? Samaria e Judéia e Samaria. E no capítulo 13 em diante, nós vemos então o Evangelho sendo pregado até os confins da terra. Muito bem. No capítulo 6, 7, você encontra um personagem muito especial, que é o nosso querido amigo Estevão, o primeiro mártir do Evangelho, que não era discípulo, tá? E ele então participa de uma maneira toda especial, testemunhando em Jerusalém e testemunhando em Samaria e Judéia o quê? O Evangelho do Senhor Jesus, testemunhando que Jesus é o Cristo. E você percebe lá no capítulo 6 e 7 que ele é apedrejado, ele é morto. E junto com ele, ali naquela situação tremendamente delicada, nós temos um jovem que não é cristão ainda, um jovem chamado Saulo, que está ali segurando a roupa do pessoal mais antigo, né, os líderes da religião,
que estavam atirando pedras em Estevão até que ele morresse, e ele de fato morreu. E você tem todo esse relato no capítulo 6, 7 do livro de Lucas. No finalzinho do capítulo 7, se você olhar lá, e você vai também ver no comecinho do capítulo 8, o que aconteceu não foi só a morte de Estevão, mas também houve uma grande perseguição por toda a Judéia e Samaria e também em Jerusalém, contra a igreja, contra essa nova comunidade que pregava que Jesus Cristo é o Messias. E aí o que acontece é que esse pessoal, então, perseguido, teve que abandonar Jerusalém. Eu fiquei pensando hoje à tarde, quando eu estava ouvindo algumas notícias, e nós oramos por isso, então, hoje, com relação àquele pessoal, 6 milhões de pessoas tiveram que sair das suas casas, da sua cidade, para buscar algum refúgio, por causa do maremoto. Imagina só isso, o que é a estratégia para receber 6 milhões de pessoas pelos Estados Unidos todo. Agora eu fico pensando como é difícil muitas vezes nós pregarmos o Evangelho, e o resultado disso foi que muita gente, todos os cristãos tiveram que sair de Jerusalém. Isso aparece no capítulo 8, no versículo 4. Então, o que acontece? Lucas vai retomar a narrativa no capítulo 11, versículo 19. Nós temos um grupo de gente, de irmãos queridos, que um dia nós vamos conhecer na glória, que eles estão fugindo de Jerusalém, porque eles foram perseguidos. E a partir daí, então, nós encontramos algumas verdades bem interessantes, porque eles começam a pregar o Evangelho e formam essa igreja viva que estava em Antioquia da Síria, que é exatamente esse país que você tem ouvido nos noticiários. Muita gente agora tem feito saído da Síria para ir para algum lugar livre. E o pastor estava dizendo que nós vamos ter alguns eventos aí, proximamente, com relação aos perseguidos, e temos gente aqui no Brasil já trabalhando com esse pessoal que tem vindo da Síria. Tem sido uma coisa sensacional. Esse carinho, esse cuidado cristão tem que ser feito por nós. E aí então nós temos essa igreja nascendo ali no coração da Síria. Mas eu queria continuar mostrando para vocês. Eu quero dizer que, na verdade, os crentes de Jerusalém eram talvez um pouco mais desconfiados e ficaram preocupados, porque ouviram notícias, e lá não tinha nem Facebook, nem WhatsApp, nem Jornal Nacional, nem Rádio Transmundial. Eles ouviram lá em Jerusalém que estava acontecendo alguma coisa lá em Antioquia da Síria, e era um país distante, era um outro país. Então ficaram assim preocupados e fizeram o quê? Mandaram um espião, mandaram um emissário para ver o que estava acontecendo. E quem foi essa pessoa? Barnabé. Se há um estudo que você deve fazer um dia para a sua própria edificação, estude a vida de Barnabé e peça para Deus te dar as características que Barnabé tinha, ou você vai ser realmente um bom cristão para fazer com que a tua igreja seja uma igreja viva. O que Barnabé encontrou lá em Antioquia da Síria foi alguma coisa maravilhosa, alguma coisa surpreendente. E aí então, o que nós encontramos é que o Evangelho, pelo poder divino, estava avançando, conquistando novas fronteiras. E diante dessa grande verdade, eu creio que podemos resumir o texto mostrando então essa frase que pode nos inspirar nessa noite. Olha só: toda igreja viva caracteriza-se por proclamar a mensagem salvadora do Evangelho, independentemente das circunstâncias. Isso, se você quiser particularizar, você poderia mudar essa frase para o seguinte: todo cristão vivo caracteriza-se por proclamar a todos a mensagem salvadora do Evangelho, independentemente das circunstâncias. Isso é, eu e você não dependemos das circunstâncias para testemunhar, para
proclamar a salvação em Jesus Cristo. E você pode aproveitar as circunstâncias, inclusive, para proclamar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Aonde? Lá na escola, lá na faculdade, lá no escritório, lá na fábrica, lá na sua família, na sua vizinhança, independentemente das circunstâncias. E agora então nós podemos perceber algumas características dessa igreja viva, algumas características desse cristão vivo que vai trabalhar para que a sua igreja seja realmente uma igreja viva. Primeira característica dessa igreja é que ela se caracteriza por quê? Por espalhar o evangelho mesmo sob a perseguição. Mesmo sob a perseguição. E aqui eu queria chamar a sua atenção para a sua vida pessoal, antes de olhar para a vida da comunidade. Muitas vezes você está lá no serviço, muitas vezes você está no meio da vizinhança, ou até na tua própria família, e você sente essa opressão, você sente esse menosprezo, porque você é cristão. Você sente que você é isolado, você é colocado um pouco de lado, porque você é cristão. E aí, o que você faz? Reclama? Fica chorando? Fica chateado com Deus? Senhor, eu estou tentando viver uma vida correta, testemunhando, e eu estou sendo perseguido? Por favor, lembre-se de que o Senhor Jesus disse o seguinte: no mundo o quê? Tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Nós temos aí na mídia algumas pregações, eu não sei se a gente podia dizer que são pregações, nós temos algumas ideias sendo colocadas aí na mídia, dizendo que o quê? Que o cristão não sofre, que o cristão não pode ficar doente, que o cristão não, que você pode rejeitar. Cuidado com isso, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você vai ser perseguido sim, porque você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E se você não tem enfrentado alguns problemas, é hora de você começar a perceber por que você não tem enfrentado problemas. Porque 2 Timóteo, se você quiser anotar aí, capítulo 3, versículo 12, diz assim, claramente. 2 Timóteo 3:12, estou vendo alguém anotar aí, muito bem. Aqueles que querem viver piedosamente em Jesus Cristo, o quê? Serão perseguidos. Então, se não tem acontecido alguma coisa que tenha entristecido um pouco o seu coração, é uma hora boa para você avaliar como é que vai o teu evangelho. A igreja que se caracteriza por espalhar a mensagem do Senhor, ela vai fazer isso mesmo sob a perseguição. E aí o que nós percebemos é que aqueles irmãos que fugiram de Jerusalém, que saíram de Jerusalém, ao invés de ficarem murmurando, reclamando, ficando chateados, o que eles fizeram? Aproveitaram a oportunidade para proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora imagina você aqui em Jundiaí, bem estabelecido, com sua família trabalhando, seus filhos estudando, seu pai, sua mãe aí e tal, e daqui a pouco você tem que sair de Jerusalém, ou tem que sair de Jundiaí. E aí? Perde o chão. E esse pessoal, em vez de ficar frustrado, decepcionado com Deus, o que ele fez? Aproveitou o Senhor. Estamos percebendo que agora é o segundo pedacinho de Atos que o Senhor quer que a gente cumpra. Queremos evangelizar então aonde? Judéia e Samaria. E saíram pregando. É interessante que primeiramente eles pregaram só aos judeus, seus patrícios. Mas depois, graças a Deus, sempre temos no meio da comunidade aquele pessoal que tem uma mente um pouco mais arejada, um pouco mais aberta. E aí eles foram pregando também para quem? Para outras nações, para a língua grega, para o pessoal da Grécia, assim por diante. Então, o que aconteceu é que eles venceram, a partir do evangelho pregado, qualquer barreira. Uma característica importante na tua vida é que você não pode ficar limitado às circunstâncias. Você tem que proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A Igreja Batista Boas Novas aqui de Jundiaí, ela é desafiada a continuar firme, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo
independentemente das circunstâncias. Amém. Uma outra característica dessa igreja, e essa é a segunda característica, é que ela se expressa, ela expressa na sua vivência diária o quê? O poder de Deus. Quando nós lemos o versículo 21, e eu quero lê-lo novamente para você, você percebe uma coisa assim maravilhosa. Veja só, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor Jesus. Quem converte pessoas, quem tira pessoas do reino das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor? Não sou eu, não é o pastor, não é você, é o Senhor Deus. Amém. Mas quando Deus coloca a sua mão sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida do pastor, sobre a vida da igreja, o que acontece? O poder de Deus se manifesta na conversão de pessoas. Amém. É Deus que faz isso, é Deus que faz essa transformação. Mas Ele quer usar quem? Você e a mim. Ele quer usar a cada um de nós para sermos transmissores da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho, que pode transformar uma pessoa, pode tirar uma pessoa do reino das trevas e transportá-la para o reino da luz, para o reino do Filho amado. Amém. Queridos irmãos, isso é tão precioso, você tem um privilégio, que não foi dado aos anjos, seres que são atualmente superiores a nós. O privilégio foi dado para quem? Para você e para mim, para nós, seres humanos. Nós somos os canais da graça de Deus para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Então, por gentileza, avalie sua vida e veja se você tem evangelizado, veja se você tem realmente colocado os seus dons a serviço do Senhor. E se você não tem, agora é hora de você se colocar na mão de Deus e pedir para Ele: Senhor, coloca a tua mão sobre a minha vida. Eu quero ser usado pelo Senhor. Amém. Eu quero colocar o teu evangelho no coração de muitos pecadores ainda. Amém. A igreja batista, Pós-Novos, aqui em Jundiaí, ela pode ter a mão do Senhor. Eu creio que já tem tido a mão do Senhor sobre si, para que muito mais gente aqui em Jundiaí possa conhecer a salvação do Senhor Jesus Cristo, possa conhecer a transformação que só Ele pode trazer para nós. Amém. Segunda característica então dessa igreja, o que ela faz? Ela tem o que? A boa mão de Deus. Então ela expressa o poder de Deus. Que poder? Poder para o que? Curar? Para exercitar os dons? Qual é o grande poder? O grande poder de Deus é a salvação. É a salvação. Então, querido irmão, se você tem dons, use-os para a glória de Deus. Mas, por gentileza, peça a Deus a grande bênção de você levar uma pessoa, um parente, um amigo, um colega a Jesus Cristo. Amém. Que riqueza, que alegria você vai sentir, porque você vai estar percebendo que ali está o grande poder de Deus em transformar, tirar alguém das garras de Satanás para a palavra de Deus, para a vida cristã, para a vida que o Senhor nos oferece. Olha só, conversões, transformações que experimentavam, comprovavam o quê? Que o Senhor, com seu Evangelho, é poderoso. Amém. Mas temos uma outra terceira característica dessa igreja. A igreja que se caracteriza por ser uma igreja viva, o que ela faz? Ela expande-se sob o quê? A graça de Deus. Não pense você, não pensemos nós, que é pelas nossas estratégias, pelo nosso organograma, pela nossa maneira correta de fazer as coisas. Não, é a graça de Deus que vai fazer diferença em nossas vidas e na vida daqueles que ainda não conhecem o Evangelho do Senhor. Veja bem, o que acontece é que Barnabé é aquela pessoa então que vai realmente nos estimular a viver uma vida bonita diante do Senhor. Mandaram então Barnabé lá para Antioquia, e aí, se você acompanhar comigo, veja lá o versículo 22. Mandaram Barnabé, depois quando ele chegou, o que ele viu? Ele viu a graça de Deus. Ele viu a graça de Deus. Você tem reconhecido a graça de Deus na sua vida e na vida dos seus irmãos?
Você tem percebido que é só Deus que pode fazer algumas mudanças em nossas vidas, na vida de seus irmãos? Só Deus que pode fazer essa obra que a igreja tem pretendido? É a graça de Deus. Reconheça isso, submeta-se a ela, para que então essa igreja seja cada vez mais aquela igreja que experimenta a ação poderosa da graça de Deus. Quando Barnabé viu isso lá, ele ficou entusiasmado, ele se alegrou. E ele, em vez de voltar rapidamente para dar o quê? Notícia para Jerusalém, falou: não, peraí pessoal, a coisa está tão boa aqui, que eu vou ficar por aqui mesmo, aqui eu estou vendo Deus agir. E como é gostoso quando a gente pode olhar para a nossa própria vida e ver que Deus está nos usando, e ver que Deus está agindo através de nós, para a conversão, para a salvação, para a edificação de tantas pessoas. Ele se alegrou e exortava a todos que com firmeza fizessem o quê? Permanecessem no Senhor. Queridos irmãos, uma das características do cristão é que ele permanece. E só permanece quem está sendo o quê? Castigado, fustigado, está sendo oprimido. Esse cristão é o cristão que permanece. O cristão não é aquele que abandona, o cristão não é aquele que desiste, o cristão é aquele que vai em frente, aquele que guarda os princípios do Senhor, e ele receberá como galardão o quê? A coroa da vida. Aquele que permanecer receberá a coroa da vida. Portanto, o que Barnabé está fazendo com aqueles irmãos é o seguinte: pessoal, fiquem firmes. O que vocês estão fazendo está demonstrando que vocês são realmente novas criaturas. Queridos irmãos, aqui em Jundiaí, não desistam. Amém. Embora as circunstâncias podem ser ruins, e você sabe, mais do que nunca, nós estamos passando por uma situação tremendamente delicada no nosso país. Se você olhar para as autoridades, me diga um nome, talvez você possa até encontrar, mas me diga 5 nomes de autoridades políticas que você pode confiar. Não tem nenhum. A nossa confiança está onde? No Senhor. Então a situação nossa está difícil, e aí o que a gente faz? Mas não tem jeito mesmo, que coisa, será que Deus não olha para a gente? Olha quanta roubalheira, olha quanta corrupção, onde que a gente vai parar? E você fica reclamando. Não, pelo amor de Deus, fique firme, permaneça firme, porque a graça do Senhor nos acompanha. Nós somos um povo diferenciado, graças a Deus, um povo que o Senhor nos escolheu, nos chamou para termos o quê? Essa comunhão plena com Ele mesmo. Versículo 24 então diz assim: porque ele era um homem bom, característica de Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé, muita gente se uniu ao Senhor. Você tem essas 3 características? Você é uma pessoa boa, com desejos bons no seu coração? Você é um cristão cheio de Espírito? E falar sobre cheio de Espírito, alguns já ficam confundindo e tal. Sabe o que é ser cheio de Espírito? Anote aí, depois você vai ler em casa. Você sabe que o texto principal sobre o enchimento do Espírito está onde? Em Efésios 5:18. Anote esse texto aí, por favor. Mas ao mesmo tempo, muita gente interpreta esse texto de uma maneira um pouco diferente. Mas há uma passagem paralela que nos mostra o que é ser cheio do Espírito. Colossenses 3:16. Anotem esses 2 textos, para você ser uma pessoa cheia do Espírito. Sabe o que é ser cheio do Espírito? É ser cheio do quê? Da palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Por quê? Porque é Ele que inspirou a palavra. Então, nada desse negócio de, vou ter que ficar arrepiado, o cabelo em cima e tal, não tem nada disso. É muito simples. Deixe a palavra habitar no seu coração. Amém. Deixe ela vivenciar, deixe ela te ler. Não apenas leia você, deixe ela te ler. Você será cheio do Espírito.
E você será então não só uma pessoa boa, um cristão bom, cheio de espírito, e um cristão o quê? Cheio de fé. Cheio de fé. A igreja tem tido agora então alguns projetos, já está no projeto 5, não é isso? E precisamos do quê? De fé. E fé não é aquela fé, eu creio. Não, é aquela fé que fala, eu creio, e pega a grana no bolso e coloca lá no gasofilácio, coloca lá no cestinho. Amém. É fé o quê? Operosa, como diz Tiago. A fé sem obras, o que é? É morta, é morta. Mas Barnabé então era essa pessoa com fé, com espírito, e era uma pessoa boa. Que características tem essa igreja? Que características tem você? E daí a gente pode chegar na quarta característica então, e você vai ver que essa igreja, ela executa os planos de Deus. Quais são os planos de Deus? Eu queria que você talvez anotasse uma frase, e essa é uma frase que você pode anotar com o hashtag lá para Transmundial, e você vai estar envolvido com as nossas programações. Sabe qual é a frase? É a seguinte: salvação é individual, mas vida cristã é comunitária. Amém. Dá para a gente repetir isso? Vocês entenderam? Eu vou falar uma vez e você vai repetir, tá bom? Não tem que falar comigo, porque talvez você não saiba. Eu vou falar e você vai repetir. Salvação é individual. Salvação é individual. Mas vida cristã, é comunitária. Significa o quê? Que eu, para ter uma vida cristã saudável, eu preciso de quem? Dos outros membros do corpo de Cristo. Carreira solo, sabe quem faz? É cantor de pagode, desses conjuntos por aí. O cara fica todo animado e tal, não sei o que, sai do grupo e fica fazendo a sua carreira solo. Cristão não tem carreira solo. Amém. Gente, quando Jesus chamou 12, ele chamou 12, e quando ele começou a enviar esse pessoal, ele fez como? Mateus, vai você. Tomé, vai você. Tiago, vai você. Não, de 2 em 2. De 2 em 2. Depois Lucas fala que ele mandou 70. Como? De 2 em 2. O nosso Deus, o que é? É trino. É trino. Deus quer que nós sejamos um, mas nessa unidade. Por isso então é que nós vemos aqui nessa ação de Barnabé uma maneira muito clara de execução dos planos de Deus. Barnabé podia ter chegado lá em Antioquia, visto tudo aquilo, ficou lá e falou: puxa, legal, Deus me deu uma congregação de presente, sou eu o cara aqui. O que ele fez? Ele falou: Senhor, eu estou percebendo a tua graça é impressionante, eu estou vendo muita gente sendo transformada. Senhor, é muita areia para o meu caminhãozinho. E o que ele fez? Foi lá para Tarso e falou: ô meu amiguinho, você que era perseguidor, agora está na hora de você trabalhar. E chamou Paulo. E queridos irmãos, eu acho esse texto impressionante. Durante 1 ano eles trabalharam, muita gente se uniu a Cristo. E sabe como eles foram chamados? Apelidados cristãos. Pela primeira vez, uma igreja é identificada com o seu Senhor pelo nome. O que aconteceu? A igreja vivia e falava tanto de Cristo, que o pessoal da cidade falou: esses caras não sabem falar outra coisa, esses caras só falam de um tal de Cristo para lá e Cristo para cá, esses caras são os cristãos. Bendito apelido, bendito apelido. E você tem esse apelido hoje. Então faça jus, honre esse apelido que você tem. Você é um representante do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa igreja então executa os planos de Deus. E é isso que Deus quer. Ele quer que você lá no seu trabalho seja identificado como um cristão. Você vai sofrer por causa disso? Vai, mas glorifique a Deus. Glorifique a Deus.
porque é dessa maneira que Deus quer que a gente viva. E finalmente temos uma outra característica que também é uma característica clara do cristão. Qual que é? Olha só, ela exterioriza a prática do amor. E aí Lucas vai terminando a história, essa história tão bonita de uma igreja viva, e ele fala: peraí pessoal, estou me lembrando de uma outra coisa. Chegou aqui em Antioquia um moço com o dom de profecia, falando o seguinte, que olha, vai ter uma grande fome, ou então, né, pensando numa palavra contextualizada de Deus, vai ter um grande tufão aqui, cuidado, a coisa vai ficar ruim. E ele só falou isso, não fez apelo, não pediu cesta básica, não pediu contribuição. Olha só o versículo 28. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo mundo. E de fato ela veio nos dias do imperador Cláudio. E aí, se você está olhando bem o texto, o que fala aqui? 29. Houve uma grande movimentação e uma oferta foi levantada. Não, não. Os discípulos, os cristãos, o que eles fizeram? Simplesmente, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro. Ô Ágabo, você não está nem pedindo, mas nós estamos decidindo aqui que esse pessoal de Jerusalém precisa de um apoio nosso, e nós vamos mandar uma oferta para você, e mandar uma oferta através de Paulo, Barnabé e também de Ágabo. Isso prova o quê? Que o cristão que é vivo, a igreja que é viva, sabe o que é? Ela exterioriza a prática do amor. O amor não é apenas um conceito, queridos. O amor é prático. O amor é uma das evidências de que eu sou e de que você é cristão. Eu estou quase concluindo, então fiquem tranquilos que antes da meia-noite a gente vai embora. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu quero que agora todo mundo abra mesmo a sua Bíblia. E abra lá em 1 João, é quase lá no finalzinho da Bíblia. Se você puder me acompanhar, eu queria que você lesse comigo, ou pelo menos acompanhasse na leitura que eu vou fazer, do capítulo 3, de primeira carta do apóstolo João. O que nós encontramos aqui? Muito interessante. Versículo 16 diz assim: você é cristão, sim ou não? Quem é cristão aqui? Levanta a mão. Oh, graças a Deus. Teve alguns que não levantaram, talvez por estar cansado e tal, ou talvez não sejam mesmo. Mas olha o que ele fala, e a característica do cristão é essa: nisso conhecemos o amor. 3,16. Você conhece bem João 3,16. O que fala lá? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aleluia. Nós cremos, então temos a vida eterna. Mas olha o que 1 João 3,16 fala: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E o quê? Não, peraí, eu quero só a primeira parte. Eu quero a vida que Deus me dá, na minha vida pelos meus irmãos. Aí também é demais. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 17. Aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, a pergunta é óbvia: como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. O verdadeiro cristão exterioriza a prática do amor. É tão gostoso quando a gente está numa igreja e a gente tem esse momento, que nós tivemos esse momento, em que a gente vai se abraçando, que a gente vai saindo do lugar, etc e tal, né? E é bom, isso faz parte do corpo. Mas muitas vezes a gente está do lado de uma pessoa, a gente não sabe direito o nome dela, não sabe o telefone dela, não sabe se ela está empregada ou não, se a família dela é do Senhor também ou não. Você abraça, é legal, beleza, não é para não fazer, deve fazer. Mas o amor vai, você concorda comigo?
vai um pouco, pelo menos um pouco mais adiante. Amém. O amor vai muito mais adiante. É aquela comunhão, aquela fraternidade, é dar a sua vida. Se você não conhece, se você não sabe o nome, se você não sabe nem o telefone, como é que você vai se envolver com aquela pessoa? O amor desses irmãos de Antioquia foi prático. Ô Agabu, deixa com a gente. Deus está mostrando no nosso coração que nós podemos abençoar aquele pessoal de Jerusalém. E o que aconteceu foi exatamente isso. Eles tiraram uma oferta sem que ninguém pedisse, não houve então nenhuma campanha. Eles espontaneamente deram e mandaram o dinheiro para aqueles irmãos necessitados em Jerusalém. Eu quero concluir então mostrando para vocês algumas perguntas que podem nos ajudar a perceber como é que a nossa igreja está e como é que a minha vida, já que eu pertenço à igreja, está. O que você tem feito para que a sua igreja, para que essa igreja Batista Boas Novas de Jundiaí apresente essas características? É uma pergunta simples, mas é uma pergunta o quê? Muito profunda, que mexe com a gente. O que você tem feito para que essa igreja apresente essas características? Jesus disse então essa vez, olha só, se você é fiel no pouco, sobre o muito ele te colocará. Sobre o muito ele te colocará. Estamos dispostos a partilhar o nosso ministério com outros irmãos? Você tem reconhecido que Deus tem dado capacitação para outros irmãos e eles podem repartir o ministério com você? Ou nós queremos ser o chefe, o reizinho do nosso ministério? Só quando proclamamos o Evangelho e aproveitamos todas as oportunidades, seremos de fato uma igreja viva. A nossa palavra nessa noite é primeiramente de agradecimento a Deus por mais um ano de aniversário dessa igreja. Nossa palavra é de gratidão a Deus pela oportunidade que nós temos como rádio de podermos celebrar com os irmãos essa vitória dos irmãos. E a nossa palavra é de estejam cientes de que nós estaremos orando por vocês para que os restantes dos projetos aí sejam alcançados, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Eu sei que o interesse dos irmãos não é simplesmente mostrar, olha, o nosso potencial. Não, nós queremos mostrar o quê? A glória do Senhor. Amém. Portanto, muito obrigado em nome da Rádio Transmundial. O André ainda vem dar uma palavra aqui, mas eu queria agradecer pela oportunidade que temos de poder repartir a sua palavra, a palavra de Deus com vocês. E a nossa oração é de que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês, para que vocês possam ajudar com que a Igreja Batista Boas Novas Jundiaí seja de fato uma igreja viva. Amém? Deus nos abençoe. Amém. Pastor Clésio, quero chamar o irmão já para vir à frente, que nós estamos encerrando. Só quero mandar mais alguns abraços para algumas pessoas que participaram. Carlos Eduardo, de Itajaí, em Santa Catarina. Cleusa Souza, em Goiânia, Goiás, onde temos afiliada. Eloá Santana, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Regina Coelho, de Natal, no Rio Grande do Norte, onde temos afiliada. Emily Dantas, de Pedreiras, no Maranhão, onde temos afiliada. Arthur e Ana Henke, em Porto Alegre. Rose, do Piauí. Diácono Dionísio e Vera Leonardi. São ouvintes nossos muito queridos que participaram da nossa programação. Você vê aí o alcance da Rádio Transmundial. Nós agradecemos a esta igreja, porque vocês agora participam junto conosco desse projeto missionário que é a Rádio Transmundial. Nós somos parte da Igreja do Senhor Jesus e como parte dessa igreja estamos fazendo missões junto com vocês. Por isso eu quero pedir que o pastor Clésio ore por missões aqui nesta noite. Ore pelas pessoas que estão perdidas, como ovelhas sem pastor no nosso país, que precisam ser alcançadas, e que o Senhor nos dê estratégia para que levemos a mensagem através dos conteúdos que temos produzido. Temos muitos projetos que estão no nosso coração. Gostaria que você orasse por um deles. Nós já temos adquirido
aproximadamente, acho que foram 100, né, Samuel? 100 cartões SD. Por que a gente adquiriu 100 cartões SD? Porque os índios e os ribeirinhos da Amazônia estão cheios de smartphone. O pessoal lá tem celular, entendeu? Enquanto alguns em São Paulo tem aí o Motorola Flap, né? Os índiozinhos já tem celulares de última geração. E uma coisa que desce e sobe rio lá na região amazônica é cartão de memória, cartão SD. Então o que nós vamos fazer? Já estamos fazendo isso, estamos colocando estudos através da Bíblia, estudos do Rota 66, que é outro projeto de estudo bíblico, outros programas nossos que ajudam em diversas áreas, e música. O pessoal gosta de música. E a gente quer que aqueles cartões se espalhem pela região amazônica. E vamos entregar nas mãos de missionários, pessoal que tem contato com esse povo, e queremos que essa palavra chegue, e sabemos que ela não voltará vazia. Então esteja em oração, pastor, por isso, mais uma vez, muito obrigado, e que seja o primeiro de muitos RTM na sua igreja. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, a gente orar, pessoal. Nós vamos ficar em pé e orar, e quando eles citaram aqui trabalho indígena, entre os OMP, é parceria com o pastor Silas e Maéldina, que são missionários aqui da nossa igreja. Nós vamos orar por esse trabalho tão importante e de propagação do Evangelho em todos os cantos do nosso país e fora do nosso país. Abaixe sua cabeça e oremos juntos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por aquilo que nós estamos vendo, vivenciando e ouvindo, ó Deus, desses irmãos, desse trabalho tão maravilhoso. Primeiramente, de glorificar, ó Pai, ó Deus, porque o Senhor tem colocado no coração de pessoas de fazer trabalho de propagação do Evangelho de tantas formas, e esta é uma delas, através da rádio. Senhor, muito obrigado, Deus, pelos irmãos e irmãs que estão fazendo esse trabalho, que o Evangelho está chegando em tantos cantos do nosso país e fora dele. Ó Pai Santo, abençoe em cada canto, ó Deus, seja no meio indígena, seja, ó Deus, nas cidades grandes, pequenas, ó Deus, que o Teu Evangelho continue sendo propagado, ó Deus, através da Rádio Transmundial, através da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que se propõe, ó Deus, como nós acabamos de ouvir, de ser uma igreja viva, que viva o Evangelho, que propague o Evangelho, através, ó Deus, das suas palavras, através da sua vida, através do seu testemunho, ó Deus, que nós possamos entender que esta é uma responsabilidade de cada um de nós. Se nós queremos ser uma igreja viva, que nós estejamos, ó Deus, envolvidos diretamente com a mensagem, com a propagação da mensagem do Evangelho, que possamos estar envolvidos diretamente, ó Deus, com a prática, ó Deus, da vida cristã, do amor cristão, ó Deus, em todos os cantos, ao nosso redor, em todos os cantos desse mundo. Continue, ó Deus, abençoando, e que nós possamos, através do nosso clique, como nós ouvimos aqui, ó Deus, ajudar que a Rádio Transmundial possa continuar enviando mensagens por todos os cantos desse mundo. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de viver até ouvir.
quero que você saia. Eu sei que vai ficar meio movimentado, mas vai lá, dá uma olhada nas literaturas da Rádio Transmundial. Tem muita coisa do irmão Itamir, do pastor Itamir, que é uma bênção. Não deixe de passar lá e dar uma olhada, certamente você vai ser abençoado. Os irmãos que forem para o Café Conexão, o Jonas está ali na porta para pegar seu nome. No ato de fé, levanta suas mãos, vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta noite. Meu Deus, que essa palavra que nós acabamos de ouvir possa ficar no nosso coração, e o desejo de ser uma igreja viva esteja em nós todo tempo, todo instante, ó Pai. Que nós possamos olhar para essa igreja de Antioquia da Síria e realmente, ó Deus, fazer com que o Evangelho seja propagado. Que possamos olhar para a vida de Barnabé e perceber, ó Deus, que ser um cristão é ter, ó Deus, uma atividade direta, ó Deus, na sociedade, abençoando a sociedade. Deus, dá a tua bênção sobre cada pessoa aqui e que nós possamos viver o cristianismo nessa semana de uma forma bem ativa e prática. Dá a tua bênção, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém.